Quando a gente começa, a gravar nossa voz, a gente acha estranho, é normal, muito normal, é como se fosse uma coisa fora da gente, né, que não é a gente. Mas depois você se acostuma, vê aí você vai colocando ela dentro. Quando eu comecei a brincar com a minha voz, eu tinha 12 anos, meu pai me deu um gravadorzinho, aí eu ficava fazendo anúncio, que nem locutor de rádio, né. Casas da Manhã, uma família a serviço do povo, aquela coisa, né. Eu comecei a gravar e eu não gostava. Eu tenho esse gravadorzinho até hoje, mas isso é um assunto interessante já pra gente aproveitar, talvez. Então eu comecei assim, com 12 anos, e eu já ouvia a minha voz e também não gostava não, estranho. Depois que eu comecei a dublar, me profissionalizar, no início também eu não gostava, me achava, assim, muito impostado, sabe, a maneira aí você vai trabalhando a naturalidade, né, a a maneira de fazer, o tom, não tem que ter voz bonita para dublar, né. Cada um tem o seu timbre. Não, não acho não, eu acho que tem personagens, N personagens com 1000 vozes, e é claro, se você atribui que um galã tem uma voz bonita, né, aquela para ficar mais ainda galã, né, para ter carisma, né, mas você precisa ter o carisma também em você, na voz, para poder vestir aquele cara. Olá, meu nome é Ricardo Schnettler, eu sou o dublador do Tom Cruise, do Richard Gere, do Al Pacino, do Nicolas Cage, do Capitão Planeta. E eu quero convidar você para curtir este canal aqui, que é o canal dos dubladores. A voz é um dom de Deus, né? É uma atribuição que não é, a voz não é sua. De modo que eu nunca vou dizer que eu não gosto de tal voz, porque eu não tenho esse juízo de valores, a verdade é essa, cada um tem a sua voz, o seu dom de Deus. Agora, há vozes que realmente incomodam, porque geralmente a pessoa não estudou isso, não soube colocar a sua voz de uma maneira, que fosse mais agradável. Por exemplo, tem pessoas que falam gritando e falando muito alto, e isso realmente incomoda na rua mesmo, né, num restaurante, né. Geralmente as pessoas falam alto e discutem, né, os homens principalmente falam muito alto. No metrô as mulheres não param de falar, de conversar. Então, não existe timbre de voz que me incomode. Existe sim, o falar demais, né. Eu acho que as pessoas poderiam ficar um pouquinho mais em silêncio quando estão, assim, dentro do metrô, dentro de um restaurante, para não incomodar o outro que está do teu lado, é só isso. Eliminar de vez? Isso. Na dublagem a prática, ruim, a dublagem mal feita teria que ser eliminada, eu acho. A dublagem que é feita, de uma maneira errada, né, eh, eliminar também, os preços baixos que são, atribuídos, né, aos produtos. Valorizar, né, a dublagem do ponto de vista artístico e financeiro. Então eu eliminaria aqueles que tentam fazer um precinho pequenininho e eliminaria aqueles que não têm a qualidade para fazer uma boa dublagem. É que quando você, eh prostitui uma determinada área em qualquer setor, eu acho que você não vai colher bons frutos, né. Então eu vejo a dublagem assim, a dublagem brasileira é considerada ou foi considerada uma das maiores do mundo, talvez a maior, mas, me preocupa, que ela deixe de ter esse título no futuro.
se nós não zelarmos pela qualidade, por bons profissionais, por empresários que tenham, decência, que tenham capacidade e que sigam, os critérios, que são estabelecidos. Depende. No teatro, eu sempre esquentei minha voz antes, no palco, com exercícios, não só de voz, como também corporal, né, exercícios corporais. Você tem que esquentar, realmente precisa para entrar em cena. Agora, a dublagem, você sai de um estúdio para o outro, de um estúdio para o outro, de um estúdio para o outro, já vem num processo de aquecimento das cordas vocais. Tem dias que eu sinto ainda que eu não eu faço no carro algum exercício, sim, é bom fazer. Você sabe, tem que saber, tem que aproveitar isso aí que você aprendeu no passado, né, numa escola de teatro, né, num curso de dublagem, né. Você tem que aproveitar, mas com o tempo você vai já adquirindo, você vai incorporando, esse processo e é difícil você colocar a voz no lugar errado, é muito difícil, mesmo gritando. É só você ter a consciência da do processo, né. Não é necessário que você chegue antes e comece a fazer exercícios, né. Mas no teatro é muito importante. O teatro, a concentração, antes de abrir o pano, você tem que estar com o teu aparelho, né, que é o seu corpo, suas cordas vocais em perfeito estado. Hoje eu estou gripado, por exemplo, estou me sentindo, assim, fragilizado, né, mas vamos lá. Essa é a minha lição de vida, né. Eu justamente eu fiz escola de teatro, comecei a fazer televisão, teatro e dublagem junto. Aí a dublagem, começou a puxar mais alto, vamos dizer assim. Na televisão fiz muitos testes para personagens, aí a gente passa por aquele processo, de ser aprovado e de repente não é mais você, né. Aí você começa, naquela época, quantos e quantos testes para televisão eu fui aprovado, testes de personagens, já tudo certo, para fazer novela tal, e de repente não era mais. E quando você sai de uma escola de teatro, você quer ser realmente, conhecido como ator, é normal isso, mas só que a grande coisa é o ego, que não é legal, a vaidade, que não é legal. Eh, eu não vou falar aqui que das regressões que eu fiz no passado, regressões espirituais, porque eu vou chegar nesse ponto. Porque você é aquilo que você provocou no outro. Então, se eu fui um ator vaidoso, com ego lá em cima, que eu fazia qualquer coisa para passar por cima do outro, para derrubar o colega, é, talvez não seja mais dada a oportunidade de você querer esse sucesso, né, de você querer aparecer, que isso é balela, isso aí não tem nada a ver. Eu acho, você como ator vaidoso, cheio de achando-se o melhor, né, melhor do que o colega que está do lado, dá rasteira para você pegar o trabalho. Não, não estamos vivendo mais nessa época, né, nós somos pessoas que precisamos mudar conceitos. Então, a dublagem veio para mim justamente para que eu não aparecesse, né, eu aparecesse atrás de Tom Cruise, de Richard Gere, de Al Pacino, e desenvolvesse um trabalho que ficasse à altura daquilo que eles fazem. Então, quando eu comecei a dublar, a dublagem, só me servia se eu pudesse atuar da mesma forma, fazer da mesma maneira que o ator da tela estivesse fazendo.
né. Então, não há diferença no sentido de se ser feliz como ator, estando na frente das câmeras ou atrás das câmeras, não ou em cima de um palco, eh não há diferença na felicidade que você tem de ter contato com o público, porque eu sei que quando eu estou dublando, o público que está sentado aí na sala vai estar ouvindo aquela voz, então eu respeito muito isso. Quer dizer, no sentido de você transmitir isso, justamente transmitir o seu trabalho, ter a ciência de que há um público te ouvindo, né. Então é essa responsabilidade que você tem de fazer um trabalho de qualidade, que você tem que fazer um trabalho de qualidade para que aí sim, você é reconhecido dentro da sua capacidade, dentro do dom que você recebe, não é? Que a gente apenas é instrumento. Eu costumo dizer que eu sou apenas um operário dessa arte e que eu sou um instrumento de Deus. E através da minha voz, da emoção que eu passo, eu acredito né, nessa onda que chega às pessoas, eu acredito que eu possa, de certa forma, colaborar para um bem-estar, não é? Uma alegria, uma troca de emoção, um sentimento, porque a voz é emoção, né? Você não transmite emoção pela imagem apenas, a voz está aqui, ó, trazendo emoção para o espectador, sentimento. Então a voz é o reflexo da alma, então é mais ou menos por aí. É, porque eu sou espírita. Também sou então a gente eu sou kardecista e umbandista e fui batista, católico, não há problema de religião comigo, desde que a gente siga os mandamentos maiores de Jesus, né. Então, essa coisa eu fiz regressão, né, então tive a experiência de me ver no teatro de Epidauro, coturno, vaidosíssimo. E como eu sofri muito na época que eu batalhava, né, a televisão principalmente, que todo mundo queria fazer televisão, porque era uma segurança, e a televisão te traz prestígio e dinheiro, quando você tem esse. E as chances me eram cortadas, entende? E eu fui entender por que então eu fiz esse trabalho de regressão e vi que eu fui um bom filho de uma puta no passado com os meus colegas, desculpe o palavrão. Filho de uma puta é pesado, né. Mas eu fui bem escroto e chorei muito quando me vi com esse corpo mesmo, espírito, fazendo o que eu fiz, não só nessa época, como numa época mais perto, que numa época do cinema mudo ainda, me vi também como ator. Então eu tive 2 experiências de regressão espiritual como ator, e vi o que eu fiz no passado, para conseguir conseguir estar. Eh, então a dublagem, você disse, estando atrás das câmeras, mas você não está atrás, você está vestindo aquele ator. Quando eu dublo o Al Pacino, eu faço com a mesma garra, você tem que fazer igual, nem mais nem menos, só teria alguma razão de ser a dublagem para mim. Primeira vez que eu entrei num estúdio de dublagem, eu pensei: "Se eu não fizer assim, não vale a pena", porque não adianta você pegar um texto e fazer uma imitação daquilo que está lá, né, uma imitação do som, ter vícios de dublagem e apenas ler e não ter sentimento, não vir daqui, né. Então não adianta botar aqui a voz na caixa aqui e começar a falar desta maneira. Não adianta você trabalhar assim. Não, mas adianta você trabalhar assim, né, forte. Você tem que ter, verdade. Agora fazer a imitação da verdade é que não dá, não é? Aí fica a dublagem fica ruim, fica de má qualidade. Aí você tem, respondendo a sua pergunta,
que eliminar essa má qualidade, fazer com que isso não venha preencher o espaço dos profissionais que têm talento e que podem, eh, dar para o público uma dublagem de qualidade. Interessante essa pergunta, porque os animais, falam, na verdade, né, e entendem, têm essa percepção. Qual animal que veio na minha cabeça um cachorro, um cão, um doberman talvez, não sei, talvez. É. São Bernardo também, um cachorro lindo. Tem Facebook, que eu tenho lá, tá lotado, perfil que eu respondo às pessoas dentro do possível. Eu utilizo, como um veículo também político, porque acho legal você expor a sua seu posicionamento, né. E também, fatos ou alguma, coisa do dia a dia, fotos, né, que você acha interessante publicar, não é. Algum evento, algum espetáculo que você vai ver e goste, recomenda, né. Tirar fotos com amigos, numa determinada situação, mas eu não sinceramente, como dublador, eu vou no caso, né, como aquele que está atrás e que não aparece, eu não tenho o hábito de falar muito dos meus trabalhos, o que que eu fiz, não tenho este interesse em fazer um canal do YouTube para falar dos trabalhos, da dublagem. É uma profissão, como outra qualquer, digamos assim, como a televisão, como ator na televisão, no teatro. Eh, não vejo a necessidade de ter um canal no YouTube, digamos assim, para me expor o meu trabalho, porque o trabalho está aí, para quem quiser ver, já é exposto, né, no cinema, na televisão, mas, eu acho legal que a pessoa tenha essa interesse em expor o seu trabalho cada um é cada um, não é? Se colocar para o público, desenvolver. As pessoas gostam, "o que você está fazendo isso, está fazendo aquilo, o que que você dublou hoje?", aí posta, enfim, o dia a dia. Eu não vejo essa necessidade, eu particularmente, não é. Eu prefiro discutir integridade, é política, caso de corrupção, caso de partido que nos ferrou, aí eu gosto de discutir, agora dublagem é o meu dia a dia, entendeu. Aí eu gosto de ter posso conversar sobre, é evidente que eu posso falar sobre os trabalhos, mas não todo dia no canal de YouTube. E não considero que há pessoas que têm canal e falam besteira não, como você citou aí. Eu acho que cada um tem eu gosto de alguns, não gosto de outros, concordo, uns acertam, outros não é. Mas, geralmente as pessoas estão aí para discutir, para conversar, para trazer alguma colaboração para o debate, né. Então eu acho legal, se ter, né, o canal, mas, particularmente não tenho esse interesse. O meu interesse é trabalhar, viver minha rotina e estar aqui conversando com o público, eu acho legal aqui. Antigamente as séries duravam mais, tinham mais episódios, né. Hoje em dia você pega uma série, tem 13 episódios só, não era assim no passado, você tinha o primeiro ano da série, o segundo, o terceiro. Mas não eram 13 episódios apenas, eram muitos. Eu me lembro que eu dublava uma série chamada O Homem da Máfia, com Ken Wall,
que durou muito, esse O Homem da Máfia. Tinha uma outra série também que fez muito sucesso ao lado de André Filho, eh, que eu fazia um personagem chamado Howie, que é Duro na Queda. Miriam Tereza também, éramos nós 3, Miriam Tereza, André Filho e eu. Isso durou muitos anos. Então a Caverna do Dragão também, né, durou muito tempo esse desenho. Capitão Planeta. Hoje em dia, as séries são mais curtas, né, são mais condensadas, demoram muito menos tempo. Então essas séries ficaram, algumas séries realmente ficaram na memória e ficam até hoje. Hoje em dia, quem não conhece A Caverna do Dragão, não é verdade? Todo mundo quer saber o último capítulo que eles não fizeram, mas já tem até uma conclusão já. Se vocês pesquisarem, já existe uma conclusão da história. E respondendo à sua pergunta, se a gente adquire características dos personagens, ah, é claro, você vai construir um personagem no teatro, na televisão, você vive com aquilo constantemente, né, constantemente. Você tem ele, né, você decora texto, você fica pensando nele o dia inteiro, você estuda o personagem, mas não que você fique com características na sua vida diária. Na dublagem, é muito menos, que você sai de um estúdio e vai para outro, aquele morreu aqui, começa outro ali, faz outro personagem. Depois a dublagem tem isso, né, você pode dublar vários personagens. Aliás, daqui a pouco eu tenho que ir para o estúdio. Você pode dublar vários personagens num dia só, né, tem essa magia. Mas tem personagens que realmente afetam. Eu dublei agora o último filme do Richard Gere, Franny, dublei até aqui, em que ele me ficou na minha cabeça, como vários filmes ficaram na minha cabeça, as histórias, a o envolvimento emocional, né, que o filme, isso realmente fica com a gente questiona, a gente pensa sobre, a gente analisa o enredo, a história, né, e a interpretação do ator, né, isso mexe com a gente, mas não que a gente vá viver o personagem pessoalmente, isso não. Olha só, quando eu comecei em 1973, eu estava na escola de teatro, aí vi no mural assim: "Você quer fazer dublagem? Você se interessa por esse vai na Herbert Richards e faça um estágio de um mês". Eu fui fazer o estágio e não passei. Eu saí chorando de lá, eu tinha 20 anos de idade, achando que se eu não conseguir passar naquele estágio depois de um mês, eu que ator, que diabo de ator, que diabos, como se diz, né, de ator eu seria, que ator eu seria. Então eu ia lá toda semana fazendo teatro, já fazia televisão na época, TV educativa, hã, e ia na Herbert Richards toda semana pedir para assistir os meus colegas. Então, naquela época não existia curso de dublagem, porque a gente dublava, junto, né, na bancada, né, em volta do microfone, ele tinha 5, 6, às vezes 10, 15, 20 pessoas. Então eu entrava, pedia ao diretor para assistir. E aí, você, vê que não se trata de panela, se trata de talento, em qualquer profissão. Quem está é selecionado naturalmente. E o caminho é lento mesmo, a pessoa acha que porque fez um curso de dublagem vai protagonizar amanhã, não. Eu comecei dizendo assim: "Senhor, ele foi por ali". Foi só isso que eu disse, na primeira frase minha. E daí eu fui evoluindo, na segunda chamada para um outro filme já ele me deu um papelzinho maior, o diretor, né, 2 frases, mas depois um bife. Aí você vai, com o trabalho, você vai se aprimorando, você vai tendo,
a oportunidade de desenvolver o seu talento, né. Você não chega pronto. Essa coisa de panela é é chato de ouvir, sabe. Quando algumas pessoas fazem esse tipo de observação, começam a falar mal porque não entrou na panela, isso não existe. A minha panela são todos aqueles que estão na dublagem, sem exceção, que eu tenho orgulho em fazer parte de 200, 300, 400, 500 profissionais. Eu tenho orgulho de participar desse panelão de qualidade. Não existe panelinha, existe um panelaço de qualidade e de respeito mútuo. É uma questão até de saúde, né, porque você antigamente eu dirigia de 8 da manhã às 10 da noite, saía com as fitas debaixo do braço, ia para casa fazer esquema, ver filme, marcar filme, escalar elenco, levantava até a produção na Herbert Richards e dormia às 5 da manhã, acordava às 7, estava às 8 no estúdio novamente. Passei por isso uns 20 anos, mais ou menos, e chega um ponto, você vai envelhecendo, né, que você é cansativo. É cansativo, é de muita responsabilidade, eh, e às vezes não compensa, né, você, ter essa atividade com tanta responsabilidade. Eu acho que você deveria ganhar melhor como diretor e como hoje em dia não se paga bem a um diretor, infelizmente, como se pagava antigamente. Então, para mim, pessoalmente, não vale mais a pena dirigir. Podem falar o que quiserem de mim, eu estou aqui apenas para cumprir a coisa que eu devo fazer, que é, em primeiro lugar, ter amor dentro do coração e aí envolve na coletividade você tratar bem o seu colega, o ser humano, você ser gentil com as pessoas, afável com as pessoas. Eu como diretor, entravam 20, 30 pessoas por dia no estúdio, imagina se eu vou tratar um colega meu, um ser humano igual a mim, de maneira grosseira, não dá. Então eu prego esse sentimento, né, de respeito mútuo, de amor, e não há necessidade de você gritar com um ator, né, de você ter atitudes, eh, que não seriam bem favoráveis ao seu progresso espiritual na face desse planeta. É o que eu acho. Então, eh, eu que me questiono muito, assim, nas minhas atitudes, faço uma revisão cada dia, cada ação. Se eu erro, eu peço desculpas, que a gente é humano. Se alguém, eh, faz algum mal ou tenta fazer a mim, eu perdoo facilzinho, facilmente eu perdoo, aí você se liberta. E perdão é difícil, né, muita gente custa perdoar, eu sei disso. Aprendi a perdoar, qualquer mal-estar que eu tenha sido colocado, faz parte do seu próprio engrandecimento, porque mesmo o seu inimigo, quando está contra você, na verdade, é um passo à frente que você dá para o seu progresso, utilizando aquilo que, entre aspas, aquele mal-estar, né, que você possa sofrer com algum colega, você transforma isso através do perdão
numa grande dádiva e numa forma de você, eh, progredir, né, com você mesmo. Nada é por acaso. Se pessoas que te tratam mal, que são ríspidas com você, estiveram na sua vida, é porque você com certeza mereceu-as. Digamos que seja o Al Pacino dentre todos, que eu acho que é o ator mais completo, assim, que eu dublo, dentre muitos. É, porque é um dos maiores do mundo, né. Quando você vai dublar, você tem que vestir um ator e o Al Pacino é um ator que vem automaticamente, porque acho que essa loucura dele, olha, eu já começo aqui a falar dessa maneira, né, então a vivenciar essa coisa que ele tem, né, espacial, da interpretação mesmo que faz parte da alma dele, são almas semelhantes talvez eu tenha um processo de almas semelhante à dele, né. E isso é muito legal, porque você, realiza, né, quando você não, volta essa cena, volta essa frase, eu quero fazer exatamente como está ali. Tem momentos que você não consegue, que o diretor aprova, digamos assim, tá bom, mas você quer voltar. Eu tenho um exemplo com o Al Pacino, eu dirigi, o filme maravilhoso, O Advogado do Diabo. E eu dirigi e eu atuei. Só que eu gravei aquela cena final que ele fala de Deus, Deus, eu vou te dizer quem é Deus, Deus está lá em cima morrendo, e de você, né, ele é intolerante, parará, parará. Fui ver na mixagem, dublei de noite aquilo, porque o estúdio tinha que fechar, é uma rapidez. Aí eu fui no estúdio, na edição, e falei: "Deixa eu ver aquela cena", o filme já ia para o cliente. Eu estava com o Alexandre Moreno do meu lado. Aí eu fui para o carro, eu e Alexandre, ia dar uma carona até o Alexandre, eu falei: "Eu vou refazer". Liguei para Herbert de volta, abre o estúdio, 3 dias depois, 4, 5 dias depois, de madrugada, e eu e o Alexandre voltamos para o estúdio e eu refiz todo o final do Advogado Diabo, porque estava dublado. Quando eu digo que está dublado, é quando você coloca a voz assim, vai na fica massificado, né, fica como acontece também no processo industrial de novela. Às vezes você flagra o ator sendo automático. Isso é normal no processo onde há cobrança, muito texto para decorar, muitas falas. Aí você vê quando o ator está fazendo no automático, numa coisa já, que não é vivida, é a técnica apenas, né, mas você não está. Aí eu voltei para refazer essa sequência final, e acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz com o Al Pacino, o Advogado do Diabo, refazendo essa cena, porque estava dublado, estava ali chapado, né, não digamos assim, estava falado, não estava vivido, estava tecnicamente perfeito, mas não não passava a força que eu deveria ter passado. Então eu refiz com senso crítico e tendo a liberdade de, como diretor à época, pedir: "Abre o estúdio, por favor, que eu estou voltando", e refiz. Essa então seria o Pacino, o ator que eu carregaria, assim, para o resto da vida. Sem desmerecer os outros. Às vezes a sociedade está tão corrompida, né, principalmente no mundo inteiro, né, Marcelo, que a gente fica com vontade de sumir do mapa, né, mas você tem que acordar, tantos assaltos, tantas notícias tristes, tantas pessoas indo embora loucamente, muitas doenças, crianças ainda passando fome, enquanto outros com a doença do dinheiro na cabeça, doença, né, de ter dinheiro, não precisa nada disso.
Eu só desejo que esse mundo realmente se transforme, que a gente consiga separar o joio do trigo, para que só aqueles que têm alma boa, caridosa, que fora da caridade não há salvação, permaneçam aqui. Aqueles que possam realmente dividir com o próximo, dividir num sorriso, dividir com uma palavra, ajudar, até financeiramente, né. Eu não sei, um mundo melhor, onde não se maltrate os animais, onde não poluamos muito o meio ambiente. Eu não acredito nesse negócio de enfim, eu acho que a coisa é muito feita para modificar, né, para se vender, para o capitalismo seguir. Agora já estão falando que é o gás do ar refrigerado que causa o aquecimento global. Daqui a pouco nós vamos ter que trocar o gás de todos os aparelhos de ar-condicionado, como na época. Eu acho que o mundo tem ciclos normais, né, falando sobre aquecimento global, é evidente que há gases que prejudicam a nossa respiração, a atmosfera, temos que ter esse controle, mas não é uma regra. Eu acho que há também a mudança normal, né, do degelo, de tanto e tantos anos, a Terra passa por transformações, né, do seu então essa teoria eu não sou muito só só de que os gases estão, fazendo com que a temperatura da Terra suba, parará. Acho que não é bem por aí, mas temos que manter, por outro lado, uma atmosfera limpa. Por que falar então dos governos, e que governos seriam esses que mandam aviões supersônicos com gases químicos? Chemtrail, trail, já viu, né? Você olha assim para o aviãozinho e solta aquela fumaça, de repente o céu está assim. O que estão fazendo com a nossa atmosfera? Nuvens e mais nuvens fabricadas, vocês já viram isso? É só procurar no YouTube ali, chemtrail, gases, químicos, né, fumaças químicas que estão modificando a temperatura da Terra também, a mando de certos governos. E aí, ninguém questiona isso. Eu questiono. O que é isso? Eric, eu acho que nós não temos mais saída daqui. Eu não sei se nós podemos ir por ali ou se é o Vingador! Mais ou menos assim, pela união dos seus problemas, não. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, planeta. Ai, todo mundo, né. E lembrem-se lembrem-se, o poder é de vocês. Era mais ou menos isso, né. O poder é de vocês. locutores.com.br. Uma produção original. Web em Segundos.